Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Espero que estejam tudo bem com você. E no vídeo de hoje vamos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 2 de 2021, referente à semana 1, que traz aí como temas matéria e suas propriedades. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal. Meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva, ative o sininho. Aqui você tem conteúdo de química de forma simples e bem explicada. Vamos lá? Então, o tema da semana sobre propriedade dos materiais. Vamos então à resolução das atividades e se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A por cerca de 80 minutos. Então, veja, nós temos aqui o aumento da temperatura de 0 a 50 graus Celsius, esse gráfico, e aqui o tempo em que ocorre esse aquecimento. A gente percebe dois patamares, onde nós concluímos que está ocorrendo a fusão, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, vamos lembrar o que é a temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Então, essas duas propriedades são características específicas dos materiais. O ponto de fusão, ou temperatura de fusão, é uma temperatura característica na qual uma determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou durante o resfriamento, ou a uma determinada pressão. E logo temos também a temperatura de ebulição, que é a temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição durante o aquecimento ou condensação durante o resfriamento, a uma determinada pressão. Bom, na letra A, pede-se qual a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida. Então, vamos ao gráfico. Aqui nós temos sólido e líquido. Na fusão, nós temos os dois estados coexistindo ao mesmo tempo durante uma faixa de 1 até 3 minutos a temperatura de 20 graus. Temos a ebulição ocorrendo aqui no tempo 5 a 7 minutos, porque aqui nós temos um patamar constante, onde a temperatura ocorre a 40 graus, é constante. Então, temos aqui a ebulição. Então, veja que de 10 a 20 graus Celsius de temperatura, nós podemos perceber que a substância está no estado sólido. Então, a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida é de 10 a 20 graus. B. Qual é a faixa de temperatura em que a substância permanece líquida? Então, líquida, a faixa de temperatura é entre 20 a 40 graus, porque a gente percebe que há um aumento da linha, um crescimento da linha aqui no gráfico, onde a substância passa de líquido para vapor. Então, de 20 a 40 graus é a faixa de temperatura em que a substância permanece líquida. Na letra C, qual é a temperatura de ebulição da substância A? Já falamos em que a temperatura de ebulição é aquela que ocorre um patamar constante, ou seja, a temperatura constante ocorre aqui um patamar. Então, ela ocorre a temperatura de 40 graus. Então, a temperatura de ebulição é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso a 40 graus, e isso ocorre a temperatura constante. Passamos à atividade 2. Observe as afirmações abaixo. Então, quer saber se quais afirmativas são corretas. Então, vamos lá. Item 1. As partículas que formam uma substância no estado sólido podem mudar de posição aleatoriamente? Isso está incorreto, porque as partículas no estado sólido
possuem movimento apenas vibratório, pois estão fixas no retículo cristalino. Então, 1, incorreto. 2. As partículas que formam a substância no estado líquido estão agrupadas e organizadas no retículo cristalino? Também incorreto, porque as partículas no estado líquido, elas ficam afastadas, mais afastadas do que no estado sólido. Então, o movimento é maior e desorganizado, não organizado, como disse na atividade. Item 3. No estado gasoso, as partículas encontram-se completamente afastadas umas das outras e com movimento desordenado. Então, isso é característica do estado gasoso. Então, o item 3 está correto. 4. 1 litro de água líquida não sofre alteração de volume ao ser despejado em um recipiente de 5 litros nas mesmas condições de temperatura e pressão. Nós sabemos que os líquidos eles possuem volume fixo. Então, a afirmativa está correta. 1 litro de água líquida será mesmo em qualquer recipiente, pois os líquidos possuem volume fixo. Então, apenas os itens 3 e 4 estão corretos, certo? Atividade 3. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Bom, sólido, líquido ou gasoso? Vamos entender então essa resposta? As mudanças de estados físicos, elas ocorrem de uma maneira simplificada da seguinte forma, ou seja, para uma substância passar do estado sólido para líquido, de líquido para gasoso, deve haver variação da temperatura. Uma vez que você aumenta a temperatura, a substância vai passar de sólido para líquido, vai ocorrer então a fusão. De líquido para gasoso vai ocorrer a ebulição. E se você reduz a temperatura, a substância vai passar de gasoso para líquido, de líquido para sólido, dependendo de qual temperatura ela esteja. Se uma substância ela recebe energia térmica, isso implica em maior temperatura, logo maior energia cinética de suas partículas, ou seja, maior agitação das partículas, maior vai ser o seu movimento. Então, no sólido, nós podemos concluir que as partículas com maior organização e movimento apenas vibratório. No líquido, o movimento é maior em relação ao sólido, enquanto que no gasoso nós temos partículas mais afastadas umas das outras e em movimento contínuo e desordenado. Então, podemos então analisar as respostas, ou seja, qual delas o estado é mais desordenado? Então, se a gente observar, nós temos aqui o sólido, sólido, depois nós temos líquido, líquido, então a substância que está no estado gasoso aqui é a que vai ter as suas partículas mais desordenadas. Então, a letra A responde à questão, ok? Atividade 4. Com base na curva de aquecimento, tente explicar por que em leiteiras com sistema de banho-maria, aquelas que assobiam quando aquecidas, o leite não derrama. Então, vamos a alguns dados importantes. Vamos relembrar. A temperatura de ebulição da água ocorre a 100 graus, ou seja, a 100 graus ela passa do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura de ebulição do leite é ligeiramente superior à da água. A composição do leite, nós temos as proteínas, açúcares, gorduras, sais minerais e água, que é o componente mais abundante. E a água é a substância com a menor temperatura de ebulição em relação às outras. Quando o leite atinge a temperatura por volta de 60 graus, o calor provoca a desnaturação das proteínas, que é uma deformação. E a substância que ocorre essa desnaturação é a lactoalbumina, tornando-as menos densas e, junto com a gordura, começa a formação da nata. Então, se você já observou o leite fervendo, você observa que antes dele ferver, começa a formação da nata. Tá aí a explicação do porquê. Isso dificulta a evaporação das moléculas de água, ou seja, elas vão subindo até a superfície e formando bolhas que estouram e liberam o vapor de água, empurrando a nata e transbordando. Isso faz com que o leite derrame. Bom,
Ao usar a leiteira com o sistema banho-maria, a água é quem fornece o calor ao leite e está limitada à temperatura de 100 graus. Logo, limita-se o leite a entrar em ebulição, pois ele precisa de uma temperatura ligeiramente maior do que 100 graus. Então, desta forma, o leite não consegue entrar em ebulição, então ele não transborda. Legal isso, né, gente? Então, quem sabe aí ferver o leite em banho-maria pode evitar com que ele derrame. Atividade 5. O ponto de fusão do ouro é de 1064 graus Celsius e do rubi de 2054. Após o incêndio, foram encontrados restos de um anel feito de ouro e rubi. O ouro estava todo deformado, pois derreteu durante o incêndio, mas o rubi mantinha seu formato original. O que se pode afirmar sobre a temperatura das chamas durante o incêndio justifica sua resposta. Vamos aos dados. Temperatura de fusão do ouro, 1064 graus. Temperatura de fusão do rubi, 2054 graus. Então, já matou aí a charada, né? Para ter derretido o ouro e não ter derretido o rubi, você já sacou que se o ouro estava todo deformado, então a temperatura das chamas era maior do que a temperatura de fusão do ouro, que é 1064 graus Celsius. Como o rubi não sofreu deformação, logo a temperatura não chegou ao seu ponto de fusão, que é 2054 graus, ou seja, a temperatura da chama ficou entre a temperatura do ouro, ou seja, era maior que a temperatura do ouro e menor que a temperatura do rubi. Então, chegamos aí ao final das atividades dessa semana. Espero que eu tenha ajudado você. Se você ainda não curtiu os vídeos, curta, comente, compartilhe. Fica aí meu grande abraço para você. E o grande abraço de hoje vai para você que deixou o seu comentário registrado aí no canal. Para o Gabriel Castlé, Matheus Pereira, Thaís Soares, Naruto Uzumaki, Isis Martins, Maria Eduarda Souza, Nádia Scaloni, grande abraço, Tainá, Natane Caroline, Rosana Freitas, Fátima Aparecida, Samuel Felipe, Jéssica Raíssa, Wanda Oliveira, Dolores dos Santos Pio, Classique, Ângela Silva, Samanta Camila. Então, grande abraço para cada um de vocês. Continua aí comigo no canal. Deixe seu like. Se você ainda não fez isso, faça isso agora. É grátis, não custa nada. E também deixe registrado seu comentário, sua gratidão e vamos ajudar outras pessoas. Compartilhe os vídeos com seus amigos, com seus colegas. Pode estar alguém precisando também dessas explicações. Então, um grande abraço para você. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.